Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre os teatros grego e romano. Fique com a gente! Teatro grego. O teatro foi uma importante vertente da cultura grega. Foi tão impactador que serviu de inspiração para o teatro romano, que vamos discutir mais à frente. Muitos pensam que, por ser um teatro antigo, não tinham características que temos hoje. Mas isso não é verdade. Naquela época, já possuíam diversos elementos cênicos, como cenários e figurinos bem elaborados. Além disso, havia apresentação de músicas, danças e mímicas. O teatro surgiu em Atenas. Surgiu das celebrações que eram feitas para o deus Dionísio, rei das festas, fertilidade e do vinho. Estas festas foram evoluindo até chegar no formato que conhecemos hoje, com enredo, plateia, encenações e, claro, os atores. Você sabia que os festivais de teatro eram apresentados durante todo o dia e duravam uma semana? Pois é, você aguentaria um teatro com tanto tempo assim? O teatro grego também é marcado pelo uso de máscaras. Era o principal instrumento do figurino. Naquela época, as mulheres não podiam fazer parte das atuações e, por isso, as máscaras eram muito utilizadas, pois os homens faziam o papel das mulheres. Mancada, né? O teatro era ao ar livre, os chamados teatros de arena. Era em forma de meia-lua para melhorar a acústica e possuía bastante lugares para os públicos. E sobre os tipos de teatro existiam dois, podemos destacá-los. Tragédia era o medo, a morte e o terror retratados. Na tragédia, os personagens eram deuses e heróis, pessoas com poderes e grande coragem. Tinham 5 atos. Ésquilo, Sófocles e Eurípides eram dramaturgos importantes da época. A tragédia usava a base aristotélica, que são ação, tempo e lugar. Quem assistia mais esse tipo de teatro eram as pessoas com muita grana. Já a comédia era um espetáculo divertido, criado para fazer sátiras e abordava temas da sociedade comum de maneira cômica. Muitas vezes, as comédias e as tragédias faziam as pessoas pensarem em seus próprios atos. De peças importantes do teatro grego, podemos destacar Édipo Rei, de Sófocles, As Troianas, de Eurípides e Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Teatro romano. O teatro romano pegou muitas características do teatro grego. O teatro de Roma também era apresentado em festivais e eram dados aos públicos de forma gratuita. Ao contrário do teatro grego, o romano visava agradar o público. Por isso, um autor poderia mudar o rumo de sua história caso o público não estivesse gostando do enredo. Isso jamais aconteceria no teatro grego. Foi aqui também que surgiu a expressão pão e circo. O governo dava pouco e dava essas peças como diversão para fazer a população se esquecer de temas importantes da política. O teatro explorava características como a mímica. Como queria chamar a atenção do público, até aqueles com pouca instrução, o teatro romano tinha muitas cenas grotescas, ou seja, violentas e bizarras. As peças também não tinham um enredo muito difícil de entender. O teatro passou a perder forças com a preferência das pessoas em ver lutas de gladiadores. A comédia passou a ser mais forte. A comédia romana usava máscaras, músicas e as pessoas faziam vários papéis durante a peça. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima!